Oi, Regina. Olá, boa noite. Boa noite, Duarte. Agora valendo, boa noite para todo mundo. Michele, Leandro, Regina, que eu já vi que entrou. Boa noite, pessoal. Vamos lá, Duarte, vai se apresentando para o pessoal. Vou deixar você Então, fazer sua apresentação primeiro. eu falo que aqui precisa ser rapidinho, né? A Ana dando boa noite, Ana, nossa VP, né? Edu Gibelli, Andréa Pegoraro, boa Andréa, noite. opa, boa noite, Então, pessoal. é um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer estar aqui com a minha amiga AC, né? A Andréa Conde, Dois né? ACs, hein? Dois ACs. AC em dose dupla esta noite, hein? Maurício Januzzi, nosso presidente, quanta honra tê-lo aqui na sala, né? Um Boa motivo de noite, honra Maurício. e uma responsabilidade dupla, porque ter um especialista de trânsito como o Maurício Januzzi na sala só nos dá mais responsabilidade, né, Andréia? É o chefe. Mas, como a Andréia já falou, eu sou o Duarte, né, Antônio Carlos Duarte, estou aí presidente da Comissão dos Advogados Motociclistas da nossa querida OAB Butantã, brilhantemente presidida aí pelo nosso Maurício Januzzi, né? Com a nossa querida vice-presidente, a Ana, né? E toda a sua diretoria, Janaína também presente na sala, muito obrigado. Né? E nós nos propusemos, André e eu, a falar um pouco sobre trânsito nessa noite, né? Então, aí uma época de pandemia, especificamente a Andréia, que é especialista em trânsito, e eu que vou usar falar um pouco sobre motociclismo, né? Como é que está o motociclismo no trânsito? Então, eu passo a palavra aí para a Andréia, para as suas considerações iniciais, e depois a gente começa aí a falar um pouquinho, né, Andréia? Também quero agradecer a todos que já estão aí presentes, agradecer ao Maurício Januzzi pela oportunidade de presidir a Comissão de Direito de Trânsito do AB do Butantã e agradecer pela parceria do Arte, sempre parceiro, sempre presente, sempre participando de todas as atividades aí que a gente pode proporcionar para os advogados inscritos e não inscritos na OAB do Butantã. Então, quero agradecer pela parceria, Michele, Janaína, Ana, todos os advogados lá da OAB do Butantã, sempre muito parceiros, muito participativos, muito, sempre com um apoio muito forte. Então, eu quero agradecer a todos e espero que a gente consiga aqui, né, falar de assuntos interessantes para vocês sobre o trânsito nessa época aí de pandemia, né, de restrições e que está colocando muita dúvida na cabeça aí dos condutores. Muita gente querendo solução e encontrando dificuldades, né? Não só de acesso, né, físico, como também limitação de entendimento, né, das tecnologias. Nem todo mundo está preparado para acessar os serviços que estão sendo disponibilizados, só que de forma online, né? Então, vamos dar uma pincelada nisso e o nosso colega vai falar sobre os motociclistas, porque disso só ele sabe, eu não sei não. Agradecer a E, presença da Rosa Ramos também, nossa sempre conselheira seccional, né? Nossa amiga aqui sim, de Santo André também presente, boa noite. Muito Santo obrigado pela André, presença. Santo André, opa, em somos peso. internacionais já. Duarte, eu gostaria de aproveitar que o espaço tem muitos donos de autoescola que acaba seguindo, né, o Instagram da comissão e Legal. eles estão passando por um momento bem difícil agora desde março, né, com a suspensão de serviços pelo Detran, foi suspenso o sistema. Então as autoescolas, apesar de terem recebido a autorização da prefeitura para reabrir por 4 horas aí, de acordo com o protocolo sanitário,
apesar dessa autorização, eles não têm sistema para trabalhar, né? E aí estava ocorrendo uma comunicação entre o presidente do Sindicato das Autoescolas e a diretoria do Detran sobre quando que possivelmente esses serviços iriam, né, ser disponibilizados para que de fato eles possam atender os clientes, e não tinham respostas. Aí hoje eu tive acesso à ação judicial, à interpelação judicial que realmente foi proposta pelo Sindicato das Autoescolas. E então, pessoal, é verdade, entraram, tá? O Sindicato das Autoescolas, eles ingressaram com essa interpelação judicial, tá na 14ª Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo, e até hoje, né, até agora há pouco, ainda estava aguardando conclusão do juiz responsável. Então, esperamos que com isso, né, o Detran possa se posicionar. Lembrando que, infelizmente, eu sei que a diretoria do Detran fica um pouco de mãos atadas em relação a esse fechamento, porque quem manda é o governo, né? Então, as autoescolas, né, os condutores, os motoristas que realmente estão precisando que esses serviços voltem, eles têm que pressionar o governo, tá? Porque o Detran, ele tem sim, né, um acesso mais fácil ao governador, mas eu acho que a voz do povo, né, é mais forte do que qualquer diretoria. Então, eu acho que a gente precisa saber a quem reclamar essa abertura de serviços dentro do protocolo sanitário, mas tem que voltar, porque se pode abrir shopping, a gente precisa do Detran, porque é um serviço essencial, né, Duarte? Você Com mesmo pode certeza. dizer aí, a gente vai entrar daqui a pouco no assunto de motociclistas. Tem muito cliente me procurando que estava com o processo de adição de categoria em andamento e que está precisando trabalhar agora, né? Porque tem muita gente perdendo emprego e mantendo a família com entregas de moto, e às vezes não está conseguindo pegar essa CNH por conta desse fechamento. Inclusive, Então, nosso presidente Januzzi aí está mandando a solidariedade, apoio aos donos de autoescola de São Paulo, né? E a gente se solidariza realmente. É um sim. momento que a gente está passando ímpar, né? Um momento que a gente não tem muito. A grande verdade é o que eu digo até para os condomínios que eu trabalho, falo que ninguém tem experiência, expertise, né, em Não, pandemia. E não existe nenhum ser vivo aí que tenha não. expertise de dizer assim, não, já passei por uma coisa similar, né? Mas a gente Eu, precisa se unir forças para lutar pela causa, né? Então, se a causa autoescola, desculpa, André, se a autoescola precisa, então realmente tem que unir forças, sindicato, associações, para que realmente a gente tem gente já colocando aqui que estava com É isso processo, que eu ia né? falar. Tem Né? gente com processo de suspensão, e aí eu vou É, só responder essa pergunta por favor. rapidinho, e aí depois eu vou te passar a palavra. Tem muitas pessoas que encerraram o processo de cumprimento de pena de suspensão, não conseguiu fazer a reciclagem, e aí está agora com bloqueio de suspensão, não consegue fazer a reciclagem, porque o Detran está sem sistema, não consegue também acessar o Detran, está fechado. O que fazer? Infelizmente, não tem o que fazer. Tem que aguardar o Detran voltar. Ou ingressar com uma... Assim, tem alguns clientes me procurando, perguntando, eu posso ingressar com uma ação judicial contra o Detran? A lei, ela é clara. Ela exige para que a pessoa cumpra a pena de suspensão, que ela cumpra o período e faça o curso de reciclagem. Diante da ausência do curso de reciclagem, é um pouco complicado um mandado de segurança nesse sentido, mas eu acho que todo mundo que estiver com esse problema e houver a necessidade da habilitação para o trabalho, procure um advogado especialista em trânsito, se informe, que esse profissional vai saber direcionar o melhor caminho, tá? Agora, cuidado com as fraudes. Dia desses, enviaram um link para mim sobre um curso online
ligado direto a Brasília. Curso de reciclagem. Eu tentei acesso direto, tem formas de pagamento, você consegue pagar muito fácil, mas você não consegue falar com a pessoa sobre como isso vai ser feito, como vai ser liberado. Então, diante dessa falta de comunicação, cuidado, porque às vezes esse mais fácil pode atrapalhar a vida do condutor ao invés de ajudar. Então, aguarde manifestação do Detran, consulte uma autoescola próximo de sua casa, fique de olho, fique atento. As autoescolas estão trabalhando, estão lutando junto ao sindicato para voltar. Então, em breve, eu acredito que tudo vai se resolver. Agora, vamos deixar a Duarte falar um pouquinho de como estão os motociclistas nessa pandemia. Fala aí, Duarte. A grande verdade é que assim, a gente está descobrindo cada vez mais, e mesmo que a sociedade não tenha se apercebido disso, né, é que existe uma categoria profissional, e até alguns ministros, eu tenho uma reportagem que eu estou até acessando aqui do UOL, na qual ele diz: trabalhador sem direito carrega o país na pandemia. Isso quem disse foram os ministros do TST, né? Agradecer a presença da Brasil Riders, né, que também está presente com a gente, uma ministra aí, cursos, treinamentos para motociclista, meu grande amigo, parabéns aí e muito obrigado pela sua presença com a gente. Para dizer isso, que a gente tem percebido aí que na época de quarentena, como é que a gente consegue ficar em quarentena? Como é que a gente consegue receber nosso alimento em casa? Como é que a gente consegue fazer compras online, né? Fazer compra você faz, mas quem te entrega? Ou um motorista, um veículo, né? Depende do tamanho da compra, mas na grande maioria o quê? Os motofretistas. Categoria de moto, aquele que a gente xinga quando passa no corredor, né? É ele que está, nessa época de pandemia, Socorrendo. atendendo e socorrendo. Na sexta-feira, o dia dos namorados, né? As pizzarias tiveram um movimento fantástico, graças a Deus, né? Quem que estava entregando as pizzas? As motos, né? E aí muita gente reclama da moto no corredor nesse tempo, em qualquer tempo, mas eu, como já afirmei em outras oportunidades, quero te perguntar, se a pizza chegar fria na sua casa, você aceita de boa e dá gorjeta para o motociclista? Não, né? Você quer a pizza quentinha. Quentinha. Para a pizza chegar quentinha, o motociclista tem que dar uma aceleradinha, né? E é ele que está carregando o país. Ele está entregando remédio, ele está levando o resultado de exames. Ele tá... Gente, a moto ela tem feito girar a sociedade nessa época de pandemia. Temos aí regulamentação? Tínhamos uma regulamentação que, graças a Deus, né, parece que já caiu por terra. O próprio sindicato dos motofretistas está conseguindo derrubar isso, né? O Sindimoto e a Febramoto conseguem reverter PL que proibia o tráfego de motocicletas nos corredores. Tá? Existia um projeto, tá? O PL 3267, tá? Teve uma emenda do deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, revertendo isso. Por quê? Porque queriam realmente proibir a moto de trafegar nos corredores. Bom, veja, em primeiro lugar, questão de segurança. Nós temos hoje acidentes atrás de acidentes. Eu mesmo fui vítima de um acidente agora recentemente, onde os motoristas se distraem através do uso do quê? Celular e WhatsApp. O motorista teclando, e a gente quer. A Zaira está aí, né? A Zaira também, obrigado pela presença. A motociclista também dá treinamento e tudo. A gente que passa aí pelos corredores, a gente vê o motorista ele teclando no celular. Isso é muito comum, a gente passa do lado do veículo e vê o motorista no celular. Olha, dia desses, no começo da Raposo Tavares, me deu agonia. Eu vi um motociclista, ele soltou a mão do guidão, ele levantou o capacete e ele colocou o celular. Eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus. Esse ele está pedindo, né? Esse ele está pedindo. O problema é assim, quando a gente está na moto, realmente nós somos os mais fracos no trânsito, né? O que acontece? A Regina falando que tem usado os serviços de motoboy todos os dias, ou seja, está prestigiando. A categoria, né, realmente está, é o que eu te falei.
É o que eu falei que os ministros falaram, né? A economia está girando e o motofrete está cada vez mais sendo utilizado. Lembrando também que é uma categoria que está com subemprego, Ô, parte Duarte, trabalhista. mas você acabou de falar que realmente teve um aumento, né? Tá tendo um aumento. Os motoboys, né? Os motociclistas aí, eles estão trabalhando bastante agora durante essa pandemia. Mas a gente não está vendo tanta fiscalização dentro da cidade. Aumentou, então, o número de motociclistas aí trabalhando, mas não está tendo fiscalização. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Porque tem muita gente que está encontrando uma oportunidade, né, de levantar um dinheiro, mas às vezes não tem a habilitação na categoria, às vezes não está sequer habilitado e está conduzindo motocicleta aí. Como que funciona isso? Você pode não sei se você pode orientar nesse sentido. Quem vai trabalhar com Rappi, com iFood, existe um controle dessas empresas para cadastro de habilitação como se faz com o Uber ou não? sim, essas empresas elas pedem a documentação para efetuar o cadastro. O que acontece nessas empresas também é que assim, até poderia se chamar de um subemprego. Essas empresas elas estipulam o valor que elas vão te pagar. Se o motofretista não aceita determinadas corridas, determinadas chamadas, ele acaba indo para uma lista negra, onde ele fica excluído, ele não é mais chamado, tá? Ele fica de fora. Então, ele acaba perdendo até aquela chance. A Tânia, boa noite, Tânia, prazer tê-la conosco. Ele fica excluído, tá? E é como você bem disse, uma época de alto desemprego, onde a pessoa muitas vezes tem... Acontece muito isso com o Uber, né? A pessoa, ele ficou desempregado, ele tem um veículo na garagem, o que ele faz? Coloca o veículo para fazer Uber. A mesma coisa na moto, né? A pessoa acaba pegando a moto para trabalhar de motofrentista. Ele acha aí que ele entrando no Rappi, no Log, no Uber Eats, enfim, no iFood, ele vai conseguir levantar um dinheiro. E realmente consegue, mas às custas de quê? De trabalho de 16 horas por dia, 18 horas por dia, trabalhando de sol a sol, tendo que fazer entregas uma em cima da outra, porque o que se paga é muito pouco, né? E o motofrentista ele acaba tendo que fazer aí muitas entregas por dia para poder tentar tirar alguma coisa no final do mês para sustentar a sua casa, né? Ainda por cima ele tem que pagar as despesas da moto, né? Ele tem troca de óleo, ele tem pneu, ele tem, enfim, todo o desgaste natural da sua moto, tá? Sem contar que no caso de um acidente, ele não tem cobertura nenhuma, porque a maioria desses motofretistas sequer tem aí registro em carteira ou uma MEI. Tá? Então, no caso de acidente de trabalho, que na verdade acaba não sendo, porque ele não está reconhecido como empregado na categoria, tá? Ele acaba ficando totalmente descoberto. Tá? Então, veja, e eu cito como exemplo, eu sofri um acidente dia 18 de março, tá? E eu estou até hoje sem poder andar. Quer dizer, agora que eu comecei a dar uns passos aí com o uso da muleta, né? Então, E 3 Duarte, meses. você utilizou o seguro obrigatório? Deu entrada? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu acabei entrando como terceiro no seguro do causador do acidente. Então, o seguro Então, dele é que estava fazendo a cobertura das minhas despesas. Minha moto deu perda total, então já foi indenizada. Os danos que eu tive materiais também foram indenizados, tá? E algumas outras coisas ele mesmo está indenizando. Deixa eu só te passar um dado, a Brasil Riders está me passando aqui uma informação que eu já até tinha anotado aqui pelo jornal do Motofrete, a questão de a revista Autosport, acidente com moto aumentou 90% do primeiro trimestre de 2020. 90%. Tá? Em março foram 39 mortes contra 21 em 2019. Então, até o que o sindicato fala é que nós temos as ruas mais vazias, porém com maior índice de acidentes. Isso é importante destacar. doutor Alexandre entrando aí. Boa noite, doutor. Obrigada por prestigiar. Veja como isso é
um número muito relativo, né? Você fala, diminuiu o número de veículos nas ruas, o que já não diminuiu mais, porque agora já aumentou de novo, né? Já tem de novo. Mas o número de acidentes aumentou e o índice de 90%. Quer dizer, e o índice de mortes também é muito grande. O E problema no todo é que grande, o problema todo também, né, Duarte, eu acho que é a falta de treinamento também, né, desses motociclistas que muitas vezes são colocados no mercado de trabalho, como você disse, sem qualquer tipo de condição, né, e também sem treino, sem treinamento, muitas vezes sem o equipamento de segurança que ele deveria ter acesso de uma forma, né, sem a, custo, né, tá aí a Brasil um bom, Riders para proporcionar treinamento, né? um bom Mas, capacete, mas o problema todo é que eu acho que é a falta de fiscalização nas empresas que utilizam o serviço, né? Porque às vezes quer economizar com esse tipo de contratação, né? De treinar o funcionário ou não. Estou nós falando temos, besteira. o Ministério Público tem Tem se atuado, posicionado. tem atuado bastante em cima, inclusive já houveram bastante ações aí, né, com a questão de obrigatoriedade do reconhecimento de vínculo empregatício com essas empresas, mas são decisões aí isoladas, decisões que ora reconhecem, ora não reconhecem, até o vínculo empregatício, porque é similar à questão do Uber, né? Nós que somos advogados, eu, por exemplo, não milito muito na área trabalhista, né? Mas nós que somos advogados, vemos aí a questão do artigo 3º da CLT, né? Existe subordinação, existe salário, existe... né? Como é que está isso com relação a esses motofretistas? Ele pode Entendi. escolher a corrida que ele quer? Ele pode escolher quem ele quer? Na verdade, não, porque se ele, como eu disse no começo, se ele deixa de atender 2, 3, 4 chamadas, ele acaba caindo num buraco negro que ele não vai ser mais instado a fazer as corridas. Tá? Uhum. O que foi conseguido foi que porque as empresas pelo menos fornecessem aí álcool em gel, até porque, veja, nós estamos numa época de pandemia, numa época de quarentena. O motofretista, ele acaba sendo um alvo, tá, muito forte da Covid. E não só um alvo para si, como um transmissor. Tá? Por quê? Ele vai na sua casa, você acaba pagando com o cartão de crédito, então você utiliza a maquininha lá muitas vezes para fazer a digitação, tá? Você acaba tocando na máquina, você, enfim, dá o dinheiro para ele, e ele tem que ter, então, a condição de ter o álcool em gel, de ele ter aí de fazer a limpeza, inclusive de guidão, ele ter lá uma luva, ele ter, enfim, todo o que é necessário para também Mas a sua segurança da sua a família. questão, a questão toda, né, Duarte, é que, assim, o meu... Tô dando a minha posição, porque nesse assunto eu sou leiga, só você que é o especialista. Me Imagina. corrija. Mas pelo pouco que eu entendo de equipamento de segurança de motocicleta, assim, um bom capacete é muito caro. E eu A Tânia vejo. a E Tânia eu, está até me lembrando aqui, né, essa questão que você colocou sobre equipamento de segurança. Então, vamos lá. No Brasil, a única coisa que é exigida é o capacete. Então, o capacete ele é caro. E nós ainda temos uma coisa aqui que é muito interessante no Brasil. Né? Você é obrigado a usar capacete com o selo, né, do Inmetro. Se você tivesse a oportunidade de importar um capacete, né, você vai ter o capacete regular, porque você está sem o selo, então você ainda corre risco de ter de a levar sua uma moto multa. apreendida. Não, de ter a moto apreendida. É apreendido, não é só multa? Não é só, não bastasse a multa. Eu acho que é muito interessante, porque se eu estou dirigindo um carro e meu celular não tem o selo da Anatel, eles não apreendem meu carro, né? Mas o capacete, se não tem, eles apreendem. Existiu já algumas batidas policiais, inclusive teve uma muito grande na Fernão Dias, anos atrás, e apreendeu várias motos porque o pessoal estava sem selo no capacete. Né? Então é meio que absurdo. E não existe uma regulamentação desses capacetes importados, então? Então, o que necessita é que ele tenha o selo do CONTRAN, o selo do Inmetro. Nem Né? todos possuem. Não, todos Se eu, possuem, se eu porque se for para os você Estados Unidos, agora trouxer embaixo do nem braço, tão fácil, né? Mas quando tudo voltar ao normal, vou para os Estados Unidos, trago um capacete top. Isso quer dizer, então, que coloco ele aqui. Vou ser então, multada.
E ainda minha moto vai ser levada. Você corre o risco de ser autuada, tá? Porque o seu equipamento não está em condições aí da utilização, porque não tem o selo do Inmetro. Além do que, tá? Ele tem que ter ele tem que ter aquelas 3 faixas refletivas também, né? Que é obrigatório. Agora, eu estou ouvindo a Brasil Riders falar aqui sobre a questão de formação de instrutores de autoescola precisa ser revista. No caso, muito se fala agora, né, dessa alteração que estamos aguardando aí, a votação, com relação à formação de condutores, estão querendo aliviar, quando na verdade o que a gente precisa é de uma boa formação, não só de quem ensina, como também de quem está ali, né, para aprender, né, Duarte? Você acha que hoje o que a gente tem na autoescola ali para formar um motociclista basta para ele enfrentar o trânsito de São Paulo? Com segurança? Com segurança? Eu vou te dizer assim, eu vou pegar pela minha experiência. Eu não sabia, eu piloto moto tem 6 anos. Nunca tinha pilotado moto na minha vida e nem sonhava com isso. Tá? Fui tirar a habilitação, fiz autoescola, entrei não sabendo e saí sabendo menos ainda. Você aprende o que é necessário fazer para passar na prova. Só. Tá? Mais nada. Então, você não aprende a pilotar. Você não vai ficar craque em pilotar. Tá? Você vai aprender a passar para tirar a habilitação. Tá? Para ser aprovado. Aí, o que acontece? Eu, por já ter uma idade, já ter uma cabeça diferente, já ter uma responsabilidade, procurei um instrutor, né, e fui fazer um curso particular. Fui aprender realmente. Aí eu já era habilitado, eu já tinha minha moto, tá, e aí eu fui aprender. Então fui fazer um treinamento. Tá, como é que se faz? Então descobri que, mesmo não sendo obrigatório, você é obrigado a andar com uma bota, você é obrigado a andar com uma jaqueta. Veja, eu tive um acidente e eu caí e, graças a Deus, tá, eu não tive nenhum arranhão na parte superior, tá, porque eu estava devidamente equipado. Quero agradecer a presença do meu grande amigo Fernando, meu querido presidente da OAB de Diadema. Meu grande amigo Fernando. Tem lá na sua diretoria também um motociclista, lá, meu amigo também, né? Então, muito obrigado, Fernando, pela presença. E reiterando, então, isso. Aí, nesse treinamento, nesse curso, é que eu fui descobrir que realmente a necessidade de você ter uma boa jaqueta. A minha jaqueta, ela tem proteção no cotovelo, no ombro, nas costas. Tá? É um equipamento caro? É. O motofrentista tem condição de comprar? Provavelmente não. Nem sempre. É muito difícil. Você tem uma bota que proteja o seu pé. Tá? Uma boa bota custa mais de R$1.000. Um bom capacete custa aí na sua faixa, vamos pegar um capacete razoável, 800, R$1.000, não precisa ser um dos mais tops. Uma calça com proteção, você vai pagar aí no mínimo aí uns R$300, R$400. Tá? Então, e aí a gente entra mais uma vez nesse problema social, né, Duarte? Que é o que a gente vê na pandemia, né? A gente vê sempre, isso é uma constante aqui no Brasil, né? A gente vê as pessoas arriscando a vida por falta de recurso para utilizar os equipamentos de segurança. Você vê muita gente aí, hoje, por conta do Covid-19, muitas pessoas estão se contaminando porque não têm acesso ao álcool em gel, não têm acesso a esses itens de higiene que são necessários, mas que para quem está faltando o básico para comer, quiçá algo para a gente poder... com a constância que se exige, fazer a higiene aí, né, de mãos fora de casa. E no motofretista é a mesma coisa. É muito difícil para aquele que recebe pouco acabar investindo nesses equipamentos. Uma boa bota, uma boa calça, porque também, né, a calça de couro seria o ideal para o motociclista. Na verdade, tem a calça de cordura, né? Que é o mesmo material da jaqueta, né? E que tem proteção. Então, existem até calças jeans. Né? Existe uma fabricante nacional que fabrica calça jeans
com proteção, pelo menos proteção no joelho, proteção lateral, né? Ela tem uns enchimentos laterais que você coloca, que já te dá uma semi-proteção. No meu caso, o carro bateu diretamente na minha perna, então não teve muito jeito, né? Bateu na perna, então quebrou, não tem E aí a gente né? tem que falar da importância da autoescola, não somente para os motociclistas, mas também para os motoristas de veículo, né? Porque a Sim, gente sim. precisa de educação no trânsito para aprender a respeitar o motociclista, o ciclista, o pedestre, o colega ali que está dirigindo o veículo. É bem complicado. O É o trânsito que, de São... desculpa, é o que a gente aprende, né? Que o maior deve proteger o menor, né? No Sim, trânsito, né? mas infelizmente eu acabo andando muito, né? Eu sou muito pedestre, muito, principalmente na região central de São Paulo. E hoje mesmo, um carro de chapa preta passou no farol vermelho. Então eu fico pensando, como que pode isso ainda na Praça da Sé? Fala para mim, um carro É, de chapa preta passar num farol vermelho? Isso é triste de ver ainda, né? Por mais que a gente acabe fazendo campanhas, acabamos de passar pelo Maio Amarelo, foi o mês inteiro aí o Instagram da comissão postando campanhas sobre conscientização de trânsito, e mesmo assim a gente vê. E não é falta de educação no sentido de pessoas ignorantes que estão praticando isso, não. Porque são pessoas com nível, de todos os níveis, inclusive exato. de alto nível, e acho que essas são as que mais respeitam o trânsito, porque podem arcar com o pagamento de multa. Não está nem aí, né? É, Então, o que a gente vê, a Tânia está colocando aqui, deixa eu agradecer também a presença de um amigo aqui também, da Glaboral, né? Fizeram aí uma live também essa semana com o meu amigo Fernando, que tem um livro aí sobre pilotagem em estradas, tal. O Fernando fez uma live lá muito legal. O Fernando Deodébio, meu nosso colega advogado também, que também faz parte da nossa comissão de motociclistas, e a Glaboral hoje também está aí nos prestigiando. Muito obrigado, né? O que a Tânia também está falando, a Tânia também é amiga motociclista aí de muitos anos, né? Débora Auríquio. Opa, a Tânia está também falando o seguinte, a gente tem cada vez mais, parece que a moto incomoda no trânsito, né? A gente tinha algumas avenidas, parece que era Sumaré e a Domingos de Moraes, onde existia uma faixa exclusiva para moto. Tá? Na Domingos de Moraes eu cheguei a utilizar uma faixa exclusiva para moto. Essa faixa simplesmente foi tirada, tá? Para que isso depois virasse uma ciclofaixa. Tá? Nós temos a Marginal Tietê, onde na pista expressa é proibido andar de moto. Na pista mais próxima do Rio, ali a pista expressa, né? Você não pode andar de moto. E outra, na pista central, das 22 às 6 da manhã, às 5 às 6, também é proibido andar de moto. Você só pode ir naquela que anda na menor velocidade. Você pega o caso da gente aí, que tem moto de alta potência, minha moto tem 1.900 cilindradas. Tá? Se andar com ela a 50 por hora, o motor parece que quer estourar, né? O motor começa a ferver, começa a esquentar, e você praticamente perde até o equilíbrio na moto que a gente brinca. Né? É uma moto que é para andar a 120 km, a 140 km por hora, seria até a velocidade dela normal. A gente anda a 120 na estrada, tranquilo. Você é obrigado a andar a 50 porque não te deixam andar numa pista que você poderia andar a 90. Tá? Recentemente, a Marginal Pinheiros também passou a ser proibida para moto. E essas medidas reduziram o número de acidentes? Óbvio, você não pode andar de moto. Não tem nenhum acidente. Você não tem mais nenhum acidente. Porque, É o que o Giberi está porque falando, meu amigo do Giberi também, na nossa comissão, tá falando, sem falar no risco de assalto, até porque o assaltante te alcança a pé, né? Ele a sim, pé ele consegue te pegar. sim. A CET fez exatamente isso que você falou. Eu estive numa reunião na CET e eles disseram, caiu o índice de acidente. Foi lógico, você Por perdeu a isso que eu moto. pergunto, né? Porque a gente, né, no trânsito, toda vez que vamos numa reunião e que tem algum tipo de encontro, mas houve a redução, não... Tá, mas é sempre bom ouvir o outro lado, né? Por isso Reduziu que... 100% o índice de acidente lá, não pode passar moto. Então, Entendi. é o número que eles falam, tá bom.
É a mesma coisa que dizer, olha, você vai estar proibido de andar no centro de São Paulo porque lá tem muito assalto. Você falou, ô Duarte, que você não acionou o seguro obrigatório e está sendo ressarcido pela empresa, pela seguradora do veículo, do que lhe causou o acidente aí. Sim, sim. No caso, aí vamos voltar para um ponto aí, agora específico da pandemia. A deliberação do CONTRAN, né, a deliberação 185 do CONTRAN, ela determinou que para fiscalização está suspenso o prazo de validade da CNH. Sim. Ótimo. Então, a partir do dia 19/2 de 2019, se a sua CNH venceu a partir de 19 de fevereiro de 2020, você está com o prazo de validade suspenso Entendi. por prazo indefinido. Agora, tem um projeto de lei querendo estender isso não só para fiscalização de trânsito, mas também para que as seguradoras paguem o eventual seguro, né, em caso de sinistro. E aí, nesse caso? Porque temos uma deliberação do CONTRAN que determina que o prazo de validade da CNH está suspenso, né, por prazo indeterminado, desde que ela tenha vencido a partir do dia 19/2 de 2020. Agora, e se a pessoa que está dentro dessa regra, ela não vai levar multa? Mas e se ela sofrer um acidente, causar dano para terceiro e precisar acionar o seguro? Como que será que vai ser? Será que essa seguradora vai pagar? Ou será que não? Porque a deliberação ela é bem clara, que ela fala para fiscalização, né? Ela não fala para outras questões. Tem até um projeto de lei tentando ampliar isso daí para evitar no futuro demandas, né, repetitivas sobre o tema. E o que você acha? Eu penso que nós, advogados, vamos ser chamados a atuar, né? Porque, Né? se Porque nós é um temos problema. uma autorização governamental para circular... Só que o problema todo é que a deliberação foi esperta, porque eles falaram, eles escreveram no artigo, fica interrompido por tempo indeterminado, mas eles falam que é para fins de fiscalização de trânsito. Não, ok, mas nós vamos... E aí? Nós vamos, então, buscar uma interpretação extensiva. Porque se eu posso dirigir, porque foi Sim. estendido. Tá? Se eu posso o mais, eu posso o menos. Então, eu posso dirigir automaticamente se eu causar um acidente dirigindo, o acidente tem que ser coberto pelo seguro. Obviamente que a seguradora vai contrapor e dizer que não, que eu estava sem habilitação. E aí nós vamos ter que esperar o judiciário se manifestar, né? Então, os futuros advogados terão muito... Os futuros advogados não. No futuro, os advogados terão muito trabalho, né? Nesse sentido. Com muita... A pandemia vai ser um mercado de trabalho para muita gente, né? Sim. Muita coisa. Para advogado trabalhista, advogado previdenciário, né? Advogado de trânsito. Vão ter causas infinitas aí, né? Olha, Duarte, eu vi que está entrando aqui algumas autoescolas que eu conheço, então eu queria dar boa noite para todo mundo e avisar, vou reiterar o que eu falei na entrada, dar boa notícia que o sindicato entrou sim com a interpelação judicial contra o Detran e estava concluído hoje para o juiz da 14ª Vara, então em breve a gente espera que o Detran seja oficiado e se manifeste sobre o retorno das atividades que a gente espera aí, que seja o mais breve possível. Vamos lá, Duarte. André, você falou da questão da renovação da CNH. Nós temos aí, além disso, a questão da mudança de categoria, adição de categoria, né? Nós temos a questão do emplacamento de veículos novos. Como é que fica isso tudo? Então, com relação à adição de categoria ou processo de habilitação, quem estava com o processo de habilitação em andamento, processo de adição de categoria em andamento, todos esses prazos foram ampliados para 18 meses. Então, a pessoa tem até 18 meses para concluir esse processo de habilitação. A questão toda é que não adianta a deliberação dar 18 meses se a gente ficar 6 meses sem trabalhar, né? As autoescolas precisam voltar. Mais uma vez,
aqui reafirmo a nossa solidariedade às autoescolas do estado de São Paulo, porque precisam trabalhar. Eu não consigo entender, e aí vai uma crítica pessoal. Eu acho que o governo, antes de abrir shoppings, não que eu tenha nada contra shopping, gente. Eu acho que o comércio como um todo tem que voltar. Só que eu acho que antes de abrir para o comércio, teria que se abrir para os órgãos públicos, porque eles dão exemplo. Então, voltando o judiciário, voltando o Detran, voltando esses órgãos, né, públicos, ali o próprio cidadão já começa a ver como que deveria ser dado um tratamento para o comércio, né? Então, eu não consigo entender essa restrição. Eu acho que aí vem um interesse político maior aí que não vale a pena a gente discutir aqui. Daí fica para outra live. Sim, Mas vamos sim, lá. sim. Você me perguntou sobre suspensão. Suspensão de prazos. Hoje está tudo suspenso. Tá? A Detran suspendeu o prazo para defesa, suspendeu o prazo para indicação de condutor, suspendeu o prazo para recurso de multa, está tudo suspenso. Algumas pessoas continuam recebendo notificação com prazos que vão vencer dentro da pandemia agora. Tem clientes que estão com prazos para junho, só que esses prazos estão suspensos, não precisam ser atendidos, sem prejuízo. Se a pessoa puder enviar pelo site, ótimo. Mas se tiver alguma dificuldade nesse sentido, pode aguardar uma nova deliberação do CONTRAN que vai se manifestar sobre a interrupção dessa suspensão. Mas, por enquanto, está tudo suspenso, Duarte. Tudo sem uma previsão aí de retorno, né, de quando isso vai voltar a contar. Com relação ao vencimento da CNH, todas as CNHs que venceram após 19 de fevereiro de 2020 estão com esse prazo. O problema é quem venceu antes, né? O problema é quem estava cumprindo pena de suspensão e aí a CNH venceu antes. Aí vai ter que, se não tiver feito o curso de reciclagem e tiver com bloqueio de suspensão, vai ter que esperar o Detran liberar aí as autoescolas, liberar o Detran, vai ter que liberar o serviço de pontuação, o que ainda não temos previsão. Duarte, estamos com o tempo acabando. Passou rápido. O tempo voa quando o assunto é interessante, né? E a gente tem que realmente perceber que a gente tem tido muita coisa vinda dos órgãos públicos enfiado goela abaixo da gente, né? Tomar cuidado para nenhum ministro me ouvir, né? É uma realidade. Você pega um comércio, você pega aí uma própria entidade de classe como a nossa OAB, em que o nosso presidente Januzzi se preocupou em fazer 300 tipos de cautelas para que os advogados, quando entrem na OAB, tenham lá álcool em gel, tenham lá, enfim, N tipos de precauções contra a Covid, tanto para se contaminar, quanto para passar a contaminação a alguém. E aí você vê o órgão público colocando ônibus na rua e colocando gente dentro, quase que empurrando as pessoas para caberem dentro dos ônibus, dentro dos trens, dentro dos metrôs. Não tem nada de álcool gel, não tem nada de máscara. Quer dizer, a máscara você é obrigado a pôr, mas a sua, porque eles também não te fornecem, né? É tudo muito bonito na teoria, né, Duarte? Porque na prática é bem complicado. Olha, o que eu mais recebo no escritório é pedido de ajuda de clientes que estão em situação de extrema necessidade, solicitando, aguardando resposta do auxílio emergencial que não sai. Tem gente que não recebeu a primeira parcela. Então a gente vê... É uma coisa assim... Difícil. E pessoas que estão realmente necessitadas, sabe? Então, é muito triste que a gente veja interesses políticos acima da necessidade do cidadão, né? É complicado. Vamos nos despedir, Duarte, porque aí qualquer coisa, se cair, a gente deu tchau pro povo, agradeceu... Tem 10 minutos, tem 13 minutos ainda. 13 minutos? 13. Então você controla aí, Eu estou vendo que são 20 e 17.
né? Você sabe, Duarte, que eu vi uma matéria, um dia desses, eu vi um trecho de uma live do vice-governador do estado, ele dizendo que com a quarentena, com a pandemia, eles estavam concluindo que que não seria necessário, apesar de muito elogiado o poupa-tempo, o governo estava tendo uma percepção de que não seria necessário manter espaço, locação de espaços, disponibilização de funcionários, se o serviço poupa-tempo pode ser disponibilizado de forma online. E isso, me desculpa, é um absurdo. Por quê? Tem muita gente que não tem acesso a computador, tem gente que não tem computador, tem gente que não tem acesso à internet, a internet é cara. Tem gente, tem família que tem um celular, não tem computador. Então, tem que ter, sim, poupa-tempo, tem que ter um espaço aberto para o cidadão ser orientado, porque o que a gente mais tem é gente que não sabe usar os meios tecnológicos que nos são disponibilizados. Somos sortudos, né? Você falou de pessoas que não receberam auxílio emergencial. Tá? Você já foi à noite na Praça da Sé, no pátio do colégio? Eu já tive a oportunidade de fazer ali entrega de alimentos, né, de mantimentos para morador de rua, inclusive com um grupo de motociclistas. Tá? Eu fui de moto para lá, com um grupo de motociclistas, para fazer isso. Ali você tem dezenas, até centenas de pessoas, tá? Que são moradores de rua. Pergunta para eles se eles conseguiram baixar o aplicativo no celular deles. Onde é que morador de rua tem celular? Né? Começa por aí, não tem. Mas isso é só um comentário. Rosi tá dizendo aqui que ótima live. É bom assim, conversa direta. Eu comentei bastante com a Andréia, conversava com a Andréia antes. Ele puxou minha orelha antes. Olha, tem que ser uma coisa descontraída. Não, mas é o que eu falei. Eu acho que assim, o gostoso é essa troca de ideias, esse bate-papo, a gente pegar vocês participando com a gente, né? Mandando aí. A gente tenta... Desculpa, gente, depois que passa dos 30, às vezes precisa fazer assim para conseguir ler aqui na telinha o que está escrito. Mas continue mandando, participando, né? Tem a Ana, lá da Bahia, participando também com a gente. Muito Esther obrigado. Piovesan, boa noite. É muito complicado. Muitos moradores de rua não tem nem RG. Não tem. Não tem. Mas eu só queria amarrar no que você falou também, o seguinte. Talvez os órgãos públicos não, eu entendo que realmente não, mas a pandemia ensinou muita gente, tá, a trabalhar em casa. Eu acho que, a começar por escritórios de advocacia, muitos escritórios vão fechar. Por quê? Muitos, home office, né? Percebe-se que não há necessidade de toda aquela parafernália, de todo aquele investimento, né, de toda aquela despesa. Né? Nós temos aí uma coisa que eu particularmente até me surpreendi com a tecnologia, né? Essas empresas de call center, né? Na qual os funcionários estão trabalhando em casa. Veja, para mim isso era um absurdo, porque você liga para um número e esse número cai lá na casa da pessoa. Isso é muita tecnologia para minha cabeça, né? É muita tecnologia. E aí ele tem lá o computador e ele está lá na sala da casa dele trabalhando. Eu cheguei a ver uma funcionária, e por que isso tem a ver com trânsito? Né? O cara fala, mas esse cara é doido que está falando sobre isso. Não, eu vi uma funcionária dando uma entrevista que ela disse que ela gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar ao trabalho. E hoje ela trabalha da sala da casa dela. Olha só, 4 horas ela ganhou por dia. O dia dela deixou de ter 24, passou a ter 28 horas. Porque não, eu acho super justo a economia pro cidadão, para as empresas privadas. Agora, Duarte, o governo querer economizar, né? Não, o ente público jamais. O ente público tem que estar lá para atender. Mas pode, veja, eles têm que atender a gente muito bem, muito bem. Olha só o reflexo que isso vai ter no trânsito. Quantas pessoas vão deixar de usar o transporte coletivo ou até o seu transporte pessoal para ir e vir? Nós estamos tendo hoje, nós estamos tendo audiências online. Estamos conseguindo despachar com o juiz. Do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui, nós dois, né? Você conversa com o juiz assim. Tá? Você conversa com o juiz assim, cara a cara, virtualmente, sem você precisar vestir um terno, vestir uma gravata,
pôr um sapato, pegar o seu veículo, se dirigir Sim. até o fórum, procurar um lugar para estacionar, tá? Que muitas vezes você vai estacionar 3 ou 4 quarteirões longe do fórum, porque você não acha onde estacionar, tá? E aí você ir até a sala do juiz. Hoje não, hoje é tudo virtual. Olha só o impacto que isso vai ter no trânsito. É um impacto muito grande que isso vai ter no trânsito. Esperamos que para o bem, né? Que vai Eu tenho, diminuir o número de carros. eu tenho que dar um recadinho antes de finalizar. Oh, por Muito favor, importante, muito importante. por favor. Pessoal, baixem, ó, falando de tecnologia, né? Baixem o app Carteira Digital de Trânsito, tá? Perfeito. CDT. É muito bom esse app. Por quê? Você vai ter na palma da sua mão não só a sua CNH digital, como também o documento do seu veículo. Então, aproveita, porque tem muita gente solicitando a renovação simplificada pelo site do Detran e sempre faz o questionamento: ah, mas e aí? Eu vou receber a minha carta? Primeira coisa, pague com a taxa de correio, tá? É importante pagar com a taxa de correio. Você não vai receber sua carta em papel agora, mas você vai baixar, vai conseguir baixar a sua CNH digital pelo app, bonitinho. E aí você vai também ali portar o documento do seu veículo. Muito legal, porque eu não tinha. Eu baixei, né, depois que eu vi um post aí na OAB da Comissão do Butantã, e eu gostei do negócio. E você consegue, com esse app, controlar as suas multas. Se Eu você já tenho recebeu... bastante tempo e minhas motos todas já estão no aplicativo. E eu já não Aí, ando mais com documento, nem a CNH, nem documento da moto. E eu pô, não sabia. já fui parado, Funciona muito. abri o aplicativo, mostrei para o guarda e tudo tranquilo, funciona muito bem. Não teve Então, problema. agradecer a presença do meu amigo Sullivan também, presente aí, ó, OAB presente, OAB lá do interior também. O E Brasil Riders falou que a taxa de correio não estava disponível em março, quando fez o licenciamento. Não estava disponível? como eles não estavam emitindo mais, tá? Eles estavam só disponibilizando pela via virtual. Eu acho que foi por esse motivo, hein? Tânia, a CNH e o CRLV digital serve sim para Serve, eu já fui parado fiscalização. e já usei. Aí, ó. Então, Eu já fui parado e já utilizei, já mostrei tanto um quanto o outro no celular. O policial estava treinado para isso e tranquilo. E agora até o Brasil Riders dizendo não tem necessidade, Jorge, de você nem retirar. Você pode, inclusive, imprimir o documento e ter uma via impressa, se você quiser. fica bonitinho. Porque Você tem um pode QR imprimir. Code. O Sim, policial, hoje em dia, ele tem um aparelhinho que vai ler o QR Code dessa CNH digital que vai ser gerada. Não é assim, ele vai olhar uma foto no aplicativo e falar, opa, tá valendo. Não, tem um QR Code em que o policial tem condições de confirmar se aquele documento é verdadeiro ou não. sim. E Como outra, né? estamos de tempo? Como estamos de tempo aí? 5 minutes. 5 5 minutos. minutos. Ai, meu Não. Deus. O documento digital é até interessante. Maroja, muito obrigado pela presença também, né? Maroja, boa noite. Nosso presidente de Cultura e Eventos aí da OAB, né? Também Escreve o OAB site Butantã. para os nossos ouvintes. O site, qual site? Não, é o aplicativo. É o aplicativo, não o Aplicativo. site. Né? Ana, Penso eu que deve ser o vai. aplicativo. As pessoas entram na Ah, loja do seu celular, aí vai escrever lá CDT ou Carteira Digital de Trânsito. E aí vai aparecer lá a opção. É só clicar no obter e aí você segue o passo a passo e fica no seu celular já instalado. eu estou mostrando aqui o meu adesivo aqui do Pare de Dirigir Teclando, hein? Olha lá, nossa campanha do Pare de Dirigir Teclando, a campanha da Comissão dos Motociclistas, também que não É para. Campanha, importante. né? Para que É as muito de. pessoas parem de Gente, por dirigir teclando. favor, motorista, não. É complicado. A gente está em estrada, a gente está em qualquer lugar. Se você vê um carro meio assim, ou devagarzinho, pode dar uma olhadinha. Tá assim, ó. Ai, agoniante. Não consigo entender. Rosita, Por não te quê, né? conheço, mas já te amo de paixão, viu? Olha lá. Precisa repetir, vocês foram nota 1000. Ah, Rosita, muito obrigado. Rosita! Né? Não conheço, mas já amo de paixão. Já, né? Muito obrigado pela sua gentileza. Tá? É, eu, quem, é,
quem tem muita experiência. A Camila escreveu, ó, Camila Camila, lá. Siriaco. Camila, membro da Comissão de Direito de Trânsito OAB do Butantã, participando. Boa noite, muito obrigado. Ela Eu quero escreveu aqui. agradecer ao Jorge Alexandre, meu grande amigo, que é aí o diretor da Brasil Riders, né? Eu tive a oportunidade, graças a um evento que o Jorge proporcionou, eu tive a oportunidade de andar de moto em Interlagos. O Jorge Opa! fez, na verdade, foram duas oportunidades, foram dois eventos que o Jorge levou lá uma turma de Ó, motociclistas para andar em Interlagos. Regina Marzagão, obrigada também. Também vários Nossa, elogios aí, ó. nós temos 2 minutos para encerrar, tá? Então eu quero agradecer a todos aí, os motociclistas, aos não motociclistas, a todo o pessoal das OABs, né? OAB Pinheiros também presente, tá? Todo o pessoal, né, até de fora de São Paulo, que esteve conosco, nosso muito obrigado. Tá? Quero agradecer também, porque quero agradecer principalmente ao Duarte, porque é a nossa primeira reunião do ano. É o nosso primeiro, né, ato esse ano aí, né, Duarte? Então, eu quero Sim. agradecer pela sua parceria, quero agradecer pela sua disponibilidade e pela sua iniciativa de ter levantado aí essa live, porque foi ideia sua. Então, obrigada. Não, mas juntos somos mais fortes, né? Acho que a OAB Sempre. Butantã nos deu a oportunidade e a gente que tem, né, a Ana, que já está com a gente há mais tempo em OAB, né? A nossa VP, a nossa vice-presidente, ela sabe disso. Que a gente Obrigada, fala viu? que, A ó, Ana sempre presente nas lives. Ana, obrigado mesmo. Sempre Janaína apoiando a também gente. presente, mas a gente fala que Janaína. na veia, né, o que corre é o sangue OAB. Né? Não é É. nem sangue O, nem sangue A, nem sangue B, é o sangue É OAB. OAB. Né? Butantã. Aquelas, né? Olha, e Butantã. aí a gente teve a oportunidade, graças aí à abertura que o nosso presidente Januzzi nos deu, de estar aí trabalhando pela OAB, fazendo o que a gente gosta, né? Então, é um prazer estar com você aqui nessa live, é um prazer Obrigada. poder... Eu quero até te pedir para quando você sair, você gravar. Acho que você que fez a abertura, você tem a oportunidade de gravar no Ana. IGTV. Né? Obrigada, Ana. Ó, quero Viu, mandar um Andréia? agradecimento para Fernanda. Não, eu vou salvar a live Salva, no por IGT. favor. Pode deixar. Que aí Tô depois eu craque converto nisso ela. já. Ah, que joia, porque Tô depois eu craque converto nisso. ela para colocar, inclusive, no YouTube. Né? Eu fiz uma live a semana passada sobre condomínio e a gente colocou no YouTube também, ficou muito legal. Que eu Agradeço assisti a e que foi Janaína, ótima. agradeço muito a Ana, agradeço ao nosso presidente Januzzi pela oportunidade de a gente estar trabalhando. E é uma honra estar servindo aos advogados, servindo à comunidade, poder transmitir um pouco daquilo que a gente sabe para os colegas, né? Obrigado, Sim. Andréia, pela parceria. Nossas comissões aí estão sempre juntas, né? E vamos continuar com o apoio do Maroja também, Comissão de Cultura e Eventos, né? Vamos continuar aí levando e fazendo outras lives, se Deus quiser. Vamos marcar uma próxima, um bate-papo informal. Né? Peço desculpas, porque foi bem tumultuado, né? A gente tem muita coisa para falar, né, Duarte? Aí eu Imagina, atropelo o Duarte, uma imagina, coisa. foi excelente. Eu adorei também. Espero que a gente teve aqui um pico, né, bem grande. A Raquel também, nossa presidente de comissão também da violência contra a mulher também, Opa, presente. Raquel, Muito muito obrigado. importante, né? Muito Né? Aliás, importante fizeram um esse tema agora. belíssimo trabalho, né? Aquele vídeo ficou... Nos parabéns a todas as mulheres que participaram daquele vídeo que a OAB Butantã fez. Ficou um trabalho excelente. Aliás, eu já desafiei a Raquel aí e faço o desafio no ar. Vamos fazer uma live da comissão, afinal eu sou vice-presidente dela, hein, Raquel? Tá aí o desafio no ar agora, hein? Olha. Tá Vamos lá. lançado o desafio. Missão dada, missão Né? dada. Eu Eu vou quero desafiar todo mundo. eu quero agradecer a Fernanda, que também é membro da Comissão de Direito de Trânsito, que eu vi que ela tá presente. A Fernanda Gabi 07. Quero agradecer a Regina Marzagão, sempre presente nas lives também, dando um apoio aqui para a advogada. Muito obrigada, pessoal. Rosita CD também, né? Top. Minha amiga Leandro, Vanessa Medina também entrando aí. Muito obrigado, Vanessa. Vanessa. Então, gente, obrigado mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre trânsito, sobre motocicleta, pode encaminhar aí para a gente. Tem o Instagram do Duarte, tem o Instagram da comissão. No que a gente puder ajudar, auxiliar, a gente está sempre aqui, né, Duarte?
Com certeza. O que a gente não souber, a gente pergunta para o Jorge Alexandre, pergunta lá. Ó, Campinas, Thiago. Boa noite, Thiago. Jogar para Brasil Também, Riders também lá participar de com a Campinas. gente. Gente, tá fechando. Boa noite. Obrigada.